Miguel, de acordo com um inquérito realizado pelo Bank of America, a aposta nas cotadas da zona euro atingiu em agosto o valor mais alto dos últimos 15 meses. O que é que explica este interesse no mercado acionista europeu? Antes de mais, é preciso perceber que estamos numa fase de baixa liquidez. O mês de férias, a silly season, é por tradição uma altura com menos liquidez, portanto mais propensa a haver algum tipo de números que saem mais do que seria normal numa altura de maior atividade de mercado. Mas de qualquer forma, se nós percebermos que a Europa caiu, tem vindo a cair ao longo dos últimos anos. Se compararmos, por exemplo, uma coisa tão simples como o Eurostoxx 50 com o S&P 500, o índice norte-americano, temos uma diferença entre ambos de cerca de 52, 53% nos últimos 12 anos. Enquanto, por exemplo, o Eurostoxx 50 está a cerca de 50%, portanto, abaixo, metade do valor que estava em 2000, na altura em que tivemos o pico das tecnológicas, o Eurostoxx 50 está a cerca de metade do valor que estava na altura, o S&P 500 nos Estados Unidos está mais ou menos em linha e no mesmo valor que estava. Portanto, quando os investidores olham para uma análise gráfica, por exemplo, ou de quadros, veem que há um claro potencial, sobretudo entre um índice e outro, porque não faz sentido, mesmo tendo em conta que a economia europeia tem desacelerado nos últimos anos e que a economia americana tem uma série de potencialidades que a Europa não tem, mesmo assim 50% de diferença na evolução não é justificável. Portanto, há claramente aqui uma oportunidade futura em que a Europa vai, pelo menos, estreitar a diferença para os Estados Unidos, seja porque os Estados Unidos vão cair mais e a Europa vai subir, portanto, os chamados trades long-short, ir longo na Europa, curto nos Estados Unidos, seja por um trade normal de entrar longo em Europa, porque realmente, se calhar, já chegámos a uma fase de excessiva penalização. As empresas europeias, este é o outro ponto, este é o ponto de vista macro, olhando para os índices, olhando para as empresas em si, para os PERs, para a relação entre o preço da ação e os resultados que as empresas geram. Estamos claramente com valores muito baixos, em mínimos históricos, evidenciando que o valor das empresas tem que ser superior. Apesar da Bolsa não o demonstrar, porque existe algum desconforto e desconfiança em relação à Europa, mas as empresas per si têm um valor muito superior àquilo que é o valor espelhado na cotação da ação. Portanto, tudo isto junto faz aumentar o interesse nas ações europeias. E os investidores também estão à espera agora de novos estímulos por parte dos bancos centrais e isso está a alimentar o interesse? Os bancos centrais têm vindo, nomeadamente o BCE, têm vindo a alimentar a questão de que se a Espanha e a Itália pedirem ajuda e disserem que precisam realmente de um apoio para o seu financiamento, que estão dispostos a fazer tudo, e o Sr. Draghi já disse, disposto a fazer tudo para salvar o euro. E estas palavras são fortes, porque se excluirmos o problema da Grécia, que é claramente um problema diferente de toda a restante zona euro, é um problema crónico de indisciplina, é um problema de falta de cumprimento sucessivo das metas impostas. Portanto, excluindo o caso grego, toda a Europa, toda a restante Europa, inclusivamente Portugal, tem estado a ter bons resultados. Portanto, juntamente com a ajuda, quer do Banco Central Europeu, na zona euro, quer do próprio Banco de Inglaterra, que ainda recentemente se mostrou que estava de acordo com o apoio à economia inglesa. Portanto, são tudo fatores que ajudam a trazer alguma confiança à Europa, que é claramente aquilo que se trata atualmente, é a confiança. Como disse o Miguel, esta altura em que o mercado está marcado pela fraca liquidez, também é uma altura em que os investidores repensam investimentos. E quais poderão ser boas apostas neste segundo semestre? Os investidores, tradicionalmente, quando regressam de férias, estamos a falar de investidores não especuladores, não? Estamos a falar dos fundos, nomeadamente das carteiras próprias dos bancos, repensam estratégias em termos de alocação de ativos. E é normal que, nesta fase, façam um novo reenquadramento do destino para onde vai o seu dinheiro. Se nós olharmos, e falávamos há pouco da performance da Bolsa, das várias bolsas na Europa, a Europa poderá ser um bom destino. Portanto, as ações europeias
poderão voltar a ser um bom destino para o investimento. Assim, a zona euro continua a recuperar a confiança que começou recentemente, com as palavras do Sr. Draghi. Aí o papel do euro também é importante, porque o euro está nesta fase, e é importante que as pessoas percebam, na fase de equilíbrio. Quando arrancou, no início, a paridade com o dólar, a relação com o dólar era 1,17 qualquer coisa. Estamos a 1,22, 1,23, que é o valor dele, ou seja, o valor para que melhor balanceia a economia americana e europeia é na casa de 1,20, entre 1,20 e 1,25. Portanto, estamos lá. Portanto, o valor do euro está correto. O valor do petróleo está acima dos $100, é demasiado elevado, mas também não o suficiente, porque a casa entre os 80 e os 100 é a zona de equilíbrio, quer para servir aos países árabes, quer para não penalizar demasiado as economias que dependem do petróleo. Estamos naquilo que é o voltar à normalidade em termos de preços destes ativos. Portanto, fazendo uma recomposição das carteiras, claramente que a aposta em empresas, sobretudo em empresas sem dívida, e eu continuo a dizer, para 2012 e 2013, empresas geradoras de cash flow, portanto, que consigam, pela sua atividade, gerar e libertar liquidez e que não tenham uma forte dependência e exposição a crédito devido à penalização do peso dos juros no seu balanço.